Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Eu quero deixar um aviso, conteúdo sensível, um aviso de gatilho antes de começar esse episódio, tá bom? Então escutem de fone e escutem com cuidado. Vamos lá para a história da musa Carola. Mas então, eu conto ou você conta? A Carola, desde pequenininha, cresceu na família dela, que é evangélica. A família toda. E ela disse que é uma família homofóbica, preconceituosa e daquelas pessoas que acham que só eles vão para o céu. A Carola nunca deu trabalho para ninguém da família. Ela nunca foi mal falada, nunca foi rebelde, nunca foi contra nenhuma decisão da sua mãe. Até porque ela fazia tudo que a mãe dela queria para poder agradar a mãe. Quando ela não queria fazer algo para agradar a mãe, sabe o que a mãe dela fazia? Fingia que estava passando mal e começava a colocar a culpa daquele mal-estar, na Carola. A Carola é uma jovem que trabalha desde os 12 anos de idade. Ela era obrigada a ir na igreja, não era algo que ela gostava, mas pelo menos ali ela conseguia tocar na banda da igreja, ela conseguia cantar na banda da igreja, então ela conseguia fazer daquele tempo um tempo bom para ela, mas ela ia obrigada. Falando um pouco sobre a relação da Carola com a mãe, ela disse que a mãe dela é muito narcisista e egoísta. Antes ela não via isso, mas depois de muita terapia, a Carola aprendeu algo. Ela aprendeu que para a mãe dela, ela sempre foi a filha perfeita. E aqui ela escreveu entre aspas. A filha perfeita é que a mãe dela enchia a boca para falar para todo mundo que a Carola tocava na igreja, que a Carola cantava na igreja. E sim, como vocês já sabem, ela era obrigada a ir. Ela foi obrigada a ir para a igreja até os 18 anos de idade. Se ela não fosse, a mãe dela fazia o quê? Tirava o celular da Carola, celular esse comprado com dinheiro da musa e não com o da mãe. Mas para a mãe dela era um pecado, era inaceitável ela não ir na igreja. Os anos foram se passando. A Carola estava com 16 anos agora. Ela não entendia muito bem sobre esse mundo LGBT, ela não tinha acesso nem contato com nada disso. Ela apenas sentiu que ela precisava tirar um fardo de cima dela. Fardo esse que ela tinha certeza que a família não iria aceitar. Só que a Carola nunca imaginou que seria do jeito que foi. Então, aos 16, ela se assumiu lésbica. A Carola lembra perfeitamente do dia em que ela se assumiu para a mãe. A mãe fez o que ela sabia fazer de melhor. Passou mal, ou pelo menos fingiu que passou mal. Tanto é que eles tiveram que levar a mãe dela para uma cidade em outro hospital. E a Carola ficou se sentindo muito mal, pensando que ela tinha acabado com a vida da mãe. Como vocês podem imaginar, era só uma coisa emocional, uma chantagem, não deu em nada ir sair do hospital. Só que depois, voltando de lá, e depois de se assumir lésbica, a vida da Carola virou um completo inferno. Ela não podia sair para lugar nenhum. Ela não podia ter amizades com meninas, tá? Porque a mãe achava que por ela ser lésbica, ela, sei lá, ia namorar com qualquer mulher, sabe? Essa ignorância que muita gente tem também. Então, os pais da Carola pegavam às vezes o celular dela e escondiam por 1, 2 meses. E por quê? Porque eles invadiam a privacidade dela, percebiam que ela estava conversando com alguma menina no celular, às vezes não era nada demais, era uma amiga, só que em choque ali, né, com essa cegueira da religião, eles escondiam, gente, o celular da menina por meses, para ela ficar sem contato com o mundo mesmo. Lembrando que o celular foi pago com o dinheiro dela, não deles. Foram muitas situações criadas dentro de casa, depois que ela se assumiu, horríveis. Nessa mesma época, a Carola, ela estudava à noite. E assim, chegava tarde da noite, chegava 11 da noite, cansadíssima, trabalhava, depois ia estudar, essa rotina pegada que muita gente sabe como é que é. Então, quando ela chegava em casa, ela só queria o quê? Um banho, um prato de comida e capotar. Só que teve dias,
Nossa, vocês não vão acreditar o que a mãe dela fazia, gente. Teve dias que ela chegava em casa lá para as 11 e pouco da noite, e quando ela entrava na casa dela, ia para o quarto dela, tinham mulheres da igreja orando no quarto dela, falando aquelas palavras emboladas. Ela disse aqui, falando todas aquelas palavras emboladas. Então, fazendo as orações lá, fazendo as coisas ali deles, mas assim, gente, para expulsar os demônios da musa, sabe essas coisas? Então foram várias situações traumatizantes para ela também. Poucas semanas depois da Carola se assumir lésbica, a mãe dela fez algo que marcou muito ela, além dessas orações aí e outras coisas também. A mãe da Carola reuniu todo mundo da família dela, juntou também com um pastor da igreja e anunciou: Ô, gente, eu reuni vocês aqui hoje porque a minha filha Carola tá gostando de mulheres. E eu peço para que vocês orem por ela, porque ela tá precisando da verdadeira libertação. imagina a humilhação e a dor que não foi para Carola passar por isso. Ainda mais depois de ver as tias crentes aqui, ela escreveu, né, que ela tinha várias tias crentes que chegavam e falavam, Você vai matar sua mãe de desgosto, Carola. Você é a decepção da família. entre outras coisas baixas que ela não gosta nem de lembrar. Essa com certeza foi a pior época da vida dela. Ela sofria por outras coisas, que aqui ela não citou também, e que ela não se sente à vontade de relembrar tudo. Porque, gente, além de se assumir como uma mulher lésbica, ela tinha 16 anos, ela era adolescente. Quando a gente é adolescente, a gente tem várias paranoias. E ela não tinha acolhimento em casa. Provavelmente também na escola, em outros lugares, não. Só quem ela tinha era a família e a família ainda tratava ela dessa maneira. Carola foi se apagando, foi ficando triste demais. Atenção, alerta gatilho aqui porque eu vou falar, tá bom? Se não quiser, pula aí uns 30 segundinhos. Nesse pé da história, a Carola já tinha tentado suicídio 2 vezes. Ela não era feliz. Ela vivia uma vida que não era verdadeira. Carola, por muitas vezes, colocava ali uma façada de ser uma coisa que ela não é, para poder agradar a mãe e a família, menos a ela. E o pior, gente, é que de verdade ela achava que ela ia pro inferno, porque ela cresceu na igreja. Por mais que ela fosse obrigada, era isso que ela escutava lá. Era isso que estava dentro da cabeça dela enraizado. E a Carola passou por tudo isso sozinha, achando que ela ia pro inferno só por ser quem ela era. A musa cresceu ouvindo que casamentos entre pessoas do mesmo sexo era pecado e que ela iria queimar no fogo do inferno. Eu quero deixar bem claro aqui que não é todo crente que é assim. Eu tô dando um exemplo da minha família e tudo que eu passei até os meus 18 anos de idade. Eu não só sofri homofobia, não. Era preconceito até com as roupas que eu usava, o jeito que eu me comportava e o pior, uma pressão psicológica muito grande em cima de mim. Cada palavra que eu ouvia arrancava um pedaço de quem eu era. E assim a Carola seguiu até a maioridade. Ela completou 18 anos. Quando ela fez 18 anos, Carola já estava na terapia há muito tempo. Ela disse que por outras questões, mas eu imagino que por essa também, ela começou terapia nos 15 anos, musa. E ela não sabe, assim, o que fez ela começar de fato naquela época, mas ela imagina que era uma mistura de medo da própria mãe, dependência também da mãe, porque o que ela percebia é que dependendo do jeito que a mãe dela tratava ela, era o jeito que o dia dela ia ser. E ela não queria mais isso. Ela não queria mais viver para agradar uma pessoa que nem respeitava quem ela era. Então, dos 18 para os 19 anos, nossa musa conheceu uma moça. As 2 foram quase um match, assim, gente, dos céus. Elas ficaram bem unidas e já se envolveram mesmo ali, entraram ali dentro de um relacionamento, né, elas estavam bem envolvidas, bem apaixonada, e a musa estava feliz, feliz de encontrar alguém que gostava dela e vice-versa. Só que ela caiu na besteira de contar para a mãe dela, contar que ela tinha conhecido essa menina. E quando ela contou, ali ela achou que tinha perdido a mãe dela de vez. E não perdido no sentido morte, mas perdido.
como se a mãe dela não fosse nunca mais ser a mãe que ela foi para ela. A mãe da Carola ficou um mês dentro de casa, as duas moravam na mesma casa, fingindo que não conhecia a própria filha, como se ela não tivesse ali, fosse uma presença invisível e irrelevante. E claro, nossa musa ficou chateada novamente, ficou devastada novamente. Ela se sentia culpada agora por uma outra coisa, por não proporcionar o que a família da mulher dela proporciona para ela. Porque assim, a namorada da nossa musa tem uma família acolhedora, uma família que já é parte da família da Carola. Só que o ao contrário não existe. A família da Carola não aceita isso e se opõe a esse relacionamento. Logo, ela não tem nenhuma relação, né, com a nora, com a esposa da Carol. É muito triste isso, porque a família da esposa da Carola é muito legal, é muito amorosa e é uma família de verdade. É tudo o que a nossa musa queria que a família dela fosse também com a esposa dela, mas não é. E agora que ela tinha completado a maioridade, ela não ia ficar passando por essa situação. Ela tinha uma pessoa junto com ela tinha um emprego bom, estudo, então ela saiu de casa. E quando a Carola saiu de casa, a mãe dela não perguntou nada, nada. E quando eu digo nada, gente, é nada mesmo. Não perguntou para onde ela estava indo, com quem ela estava indo, se ela estava passando necessidade, se ela precisava, sei lá, de um pano de prato, de um arroz. Nada. Desamparada assim e jogada ao léu. Graças ao bom Deus, nunca faltou e nunca vai faltar nada. Mas é uma dor que consome demais a Carola. E hoje, depois de muito tempo e anos de terapia, a Carola entende que ela não pode mudar a mãe. E que ela não pode mudar o pensamento preconceituoso da mãe. Por mais que ela quisesse mais que tudo. Ela tá feliz com a esposa dela, tá tudo certo, as duas se amam muito. Como eu disse, tem a família da esposa que ainda bem acolhe ela também. Mas a família dela mesmo, eles não têm mais tanto contato. Para vocês terem ideia, gente, a mãe da Carola não sabia nem onde ela morava. Não sabia o endereço, gente. Não tinha curiosidade de saber se a filha morava perto, se morava longe, se estava em outro país. Ela não ia saber, porque ela nunca perguntou. Nunca. E agora que ela já está morando há uns anos com a esposa, a mãe dela continua não perguntando se ela precisa de alguma coisa, sabe? A Carola não conversa mais com a família toda dela. Ela conversa com a mãe bem pouco, com o pai também e com a irmã. Mas bem o básico, sabe? Às vezes, de vez em nunca, Carola diz que vai para casa da mãe dela, que é mais ou menos, sei lá, 1 hora de carro de distância da casa da mãe. Só que a mãe não sabe da vida dela, não pergunta sobre a vida dela. Finge que ela não é casada com uma mulher, sabe? Não quer saber, não pergunta, não tá interessada. Como se ela fingisse que essa parte da vida da Carola não existisse. Isso machuca tanto a Carola, tanto. Ela deixou aqui, gente, um recado para a mãe. Ela sabe que a mãe não escuta podcast, não deve nem saber o que é Spotify, mas ela quis deixar um recado aqui para a mãe como uma forma de desabafo. E ela pediu para avisar também que a mãe dela não é velha não, tá? A mãe dela tem ali por volta dos seus 40 e poucos anos. É alguém muito nova. Inclusive a própria Carola é novinha, tá nos seus 20 e poucos anos e já tem toda essa maturidade, todo esse repertório de coisas que aconteceram com ela. E ela deixa esse recado para a mãe, dizendo assim: Mãe, me dói muito toda essa situação. Eu queria mudar os seus pensamentos e eu queria que você me olhasse como filha e não como uma pessoa que você acha que está vivendo errado. Gostaria que nossa relação voltasse a ser como era antes. Queria aquele carinho, aquele colo de mãe, aquele abraço quente, aqueles olhares brilhantes de novo de orgulho quando a senhora me olhava. Eu te amo, mãe. Amo muito. Não sei quando isso vai mudar e se vai mudar. Mas se não, eu sei que eu tentei. Tentei muito. E aqui dentro dói. Mas eu espero que algum dia a senhora possa ver que eu continuo sendo a sua filha. Sua filhinha querida que você tanto sonhou. E se não for pedir muito, quero falar também que
amo minha esposa e amo a vida que a gente tem juntas. Hoje sou mais feliz, mas ainda dói. Ufa, essa é a história da Carola. Carola, minha musa, fico feliz que a família da sua esposa é diferente e que você encontra o acolhimento e provavelmente uma família neles. Você já passou por muita coisa ruim, mas ainda bem que você é novinha, tem tanta coisa boa pela frente. Novas memórias maravilhosas para você fazer e cheias de vida. Coisas boas para acontecer para você, tá? A minha sincera opinião, gente, eu falei exatamente isso para ela no e-mail. É que ela cortasse contato total com a mãe, pelo menos por um bom tempo. E eu vou explicar aqui o porquê, tá? Por que que eu acho isso. Eu sei que eu não tenho um lugar de fala, porque eu sou hétero e tem certas dores que eu não vou entender, mas me parece que ela não tá acrescentando, né, na sua vida. Ela não quer saber da parte que é mais importante para você, que é a sua vida como mulher, como esposa também. Gente, pai e mãe não é sagrado só porque nos deu a vida. Se ela não respeita seu jeito de ser, de viver, nem ajuda com nada, para que manter a sua mãe com o pouco que ela dá? Eu sei que é mais fácil falar do que fazer. Tá claro aqui, Carola, que você ainda guarda uma admiração e uma vontade de ter a aprovação da sua mãe muito mais forte que várias outras coisas. E a gente, como filho, filha, sempre vai buscar a aprovação dos nossos pais, de maneira consciente ou inconsciente. Por isso que às vezes a gente não consegue andar na vida porque nossos pais, nossas mães não aceitam aquela situação que a gente está. Pode ser num trabalho, pode ser num relacionamento, pode ser na ambição que a gente tem, que é muito diferente da ambição que eles têm pra gente, e você guarda um respeito, uma admiração e uma necessidade de aprovação da sua mãe, que ela aprove a sua vida e a maneira como você vive, porque eu imagino que sendo criada nessas doutrinas da igreja evangélica, que, né, são muito ali num molde que você não pode sair disso, porque senão você é considerado pecador, tem todo às vezes, eu não tô falando todas, tá, gente, que nem ela falou aqui, a gente tá falando da família dela. Fazia uma lavagem cerebral nela, obrigavam ela a ir na igreja e falavam que o que ela fazia era pecado. Imagina, desde pequenininha, você é condicionada a ouvir que casamento, que amor entre duas pessoas do mesmo sexo, além de ser pecado, vai te levar para o inferno. Gente, isso é tão pesado. Isso é tão pesado. Quando a gente é criança, a gente está mais propício a absorver mais e a acreditar mais. Então, aquela crença limitante fica na gente. E você ainda conseguiu encontrar uma pessoa muito boa, ainda bem. Mas tem pessoas que sofrem uma vida inteira dentro de famílias parecidas com a sua, porque elas acreditam que elas mesmas são um pecado, sendo que elas só estão vivendo e sendo quem elas são, quem elas vieram ser. E é muito, muito, muito triste isso. Então, ao meu ver, eu afastaria a minha mãe por um bom tempo, pararia de procurá-la, de mandar mensagem para saber se está tudo bem, coisas assim, porque ela não quer saber da sua vida. Ela não acrescenta na sua vida. Eu aposto que ela não tem um relacionamento com a sua esposa, de hoje, saber se está bem. Quem sabe, perdendo um pouco você, né, de alguma maneira assim, a sua mãe não cai em si. Quem sabe ela não se arrependa. Quem sabe ela não volte atrás. Mas enquanto você estiver na vida dela, correndo atrás dela e procurando essa aprovação, isso não vai acontecer. De maneira inconsciente, parece que ela está segurando esse fio. Se você corta esse fio, é a maneira que eu vejo que talvez ela consiga enxergar isso no futuro. E é para isso que eu torço de verdade. Porque eu sei que, assim como você, tem muitas e muitas mulheres, homens e pessoas passando por essa realidade dentro de uma família muito religiosa, só que uma religião que às vezes cega. E eu espero que você esteja bem e feliz, tá bom, minha musa? Pessoal, se vocês quiserem deixar um acalanto, um abraço, uma palavra ali de acolhimento, ou falar se você já passou por uma situação parecida, se você, sei lá, concorda com o que eu tô falando, que Carola pode ali cortar um pouco o cordão umbilical, para ver se a mãe volta a correr atrás dela. Não correr atrás, né, gente, mas reconhecer a própria filha. Quero saber de vocês no comentário aí, porque é um e-mail que
machuca, sabe? Lendo essas palavras e vendo que muitas pessoas também passam por isso. Conto com vocês aí nos comentários, tá? E se você chegou aqui até agora, posso te pedir um favor? Não esquece de seguir a gente aqui no Spotify ou no YouTube. Aperta ali seguir. Vai no sininho também para você não perder nenhuma notificação de quando sai história. Esse mês eu vou soltar a história em alguns dias a mais, então para você saber, tem que estar com o sino ativado. E por favor, gente, uma maneira gratuita que você tem de apoiar esse trabalho aqui é dando 5 estrelas para o nosso podcast aqui no Spotify, tá bom? Ali do lado da rodinha tem 3 pontinhos, clica, vai em avaliar show e plim! Avaliação calculada com sucesso. Conto com vocês, gente. O podcast está crescendo bastante e eu quero trazer cada vez histórias melhores e ser melhor para vocês também. Um beijo, meus amores, e até já já! Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda lá pra gente no nosso e-mail, escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!